Fala aí, galera! Meu nome é Valfrido Quintanilha, sou delegado da WCA desde 2019 e venho falar um pouquinho com vocês sobre conferência e envio de resultados, beleza? Os competidores aguardam muito esse momento, né? Porque eles acham importante, né? Você mandar o relatório, você organizar tudo direitinho, mas eles gostam mesmo dos resultados, né? Eles fizeram a competição, participaram da competição e querem saber dos próprios resultados. E para a gente falar disso, vamos começar falando logo de WCA Live, tudo bem? Então você entra no site da WCA Live, tá? E você faz o seu login como delegado. Você vai conseguir carregar a competição. Então vai ter lá, fazendo o seu login no Live, tem lá nas opções, né, de você carregar a competição tal, tá? Vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco da minha última competição, que foi o DN Fools do Boulevard 2023. Aconteceu há poucos dias aí, então eu consigo mexer nela ainda para vocês, para dar exemplos aí, tá? Então, fazendo o seu login, carregando a competição, você precisa abrir a rodada para digitar os tempos. Mas antes, ó, já vou até pular para o último tópico ali, ó, sincronize sempre que for possível. Tudo bem? Então, você fez alguma alteração, fez qualquer coisa no site da WCA, faz a sincronização, porque senão depois você pode ter problema e até na hora do envio dos resultados, ter alguma disparidade de nome, alguma coisa aí, tá? Então, isso é muito importante. A gente até brinca no grupo dos delegados lá, né? Que esse botão de sincronizar aí, ele resolve muitos problemas aí da nossa vida, tudo bem? Não deixar os competidores sem resultado. Então, toda hora que você vai fechar uma rodada lá, abrir uma nova rodada, na verdade, né? É importante que você já olhe lá, ficou esse competidor aqui sem resultado. Por quê? Porque ele não veio. Tá? Você até consegue abrir a próxima rodada, mas é importante que você já vá conferindo logo essas coisas aí. Tá? Não fica muita coisa para o final também. Beleza? Sempre que você fizer uma atualização de dados cadastrais, tipo como? Tipo assim, letra maiúscula, por exemplo, do sobrenome. Então, esse último campeonato, por exemplo, eu tive alguns competidores colocando letra minúsculo, né? Alguns competidores que nunca tinham participado, por exemplo, e aí eles fazem uma conta na WCA, na hora de se inscrever no campeonato, eles se inscrevem com aquela conta que eles acabaram de fazer, sem nenhuma revisão, né? Qualquer um pode fazer uma conta no site da WCA, e aí ele vai se inscreve com todas as letras do nome minúsculas, por exemplo. Então a gente faz logo essa atualização ali para na hora do envio dos resultados a gente não tem nenhum problema, né? A equipe de resultados, por exemplo, pode questionar, falar assim, esses nomes aqui estão errados, alguma coisa, beleza? E, de novo, sempre sincronizar, beleza? No próximo slide a gente tem aqui, ó, já durante a competição você pode fazer a conferência dos resultados. Então é importante primeiro você eleger alguém para ser o score taker lá, né? Então anotador de resultados. Esse anotador pode ser você? Pode, mas se você tiver alguém de confiança para fazer isso por você, também é uma boa, tá? Por que que eu digo isso? Porque você precisa, é muito importante que você olhe a competição o tempo todo. Então você pode pedir para alguém, um competidor de confiança, alguém da organização, tem que ser alguém de confiança, tá, gente? Para ele digitando os resultados. E aí, assim que você digitar os resultados, ou uma pessoa digitar os resultados, é muito importante que você faça a verificação, double check, tá? Por que que é importante você fazer isso na hora da competição? Porque se tiver algum problema, falta alguma assinatura, por exemplo, você já corrige isso na hora ali. Foi o competidor tal, foi o juiz tal que acabou não assinando. Já tenta corrigir isso na hora. Algum algarismo está ilegível ou está com ambiguidade, né? Um 1 confundido com 7, por exemplo, né? Às vezes o 3 ele está meio fechadinho em cima. Será que é um 9? Será que é o 3? Enfim, pode acontecer alguma coisa ali. O juiz, principalmente se ele é menos experiente na pressa, ele acaba anotando. Se o competidor também for menos experiente, ele acaba assinando de qualquer jeito. É muito importante que o competidor leia para ele assinar, né? Outra coisa muito importante para você conferir na hora é todos os competidores terminaram todas as tentativas. Imagina você termina uma competição, depois de 4 dias você vai fazer um double check em casa e aí olha lá, tá o Valfridinho lá, acabou não fazendo a 5ª tentativa dele. E agora, né? Aí é DNF, não sei o quê.
Então, é muito importante que você já tome essas decisões na hora. Essa última competição minha, por exemplo, eu não fiz na hora, tá? Então, assim, eu mesmo fico um pouquinho nervoso na hora que eu vou conferir. Meu Deus, será que vai ter alguma questão de assinatura, alguma coisa? Então, é muito legal que a gente faça isso durante a competição, tudo bem? Até coloquei ali uma pergunta, né? Foi um DNS mesmo? Isso também é essencial para você conferir. Por quê? De novo, né? Alguns competidores não sabem muito bem o que é um DNS, né? Qual é a diferença de um DNF para um DNS? É importante que você olhe ali, tá? Então, por exemplo, o competidor está lá, ele passa dos 17 segundos de inspeção, né? Passou os 15 mais 2 segundos de punição, passou, tá com 18 segundos ele ia começar a fazer. Aí, às vezes, o juiz considera o quê? Ah, não, esse competidor nem começou a solução. Na verdade, ele já começou. A partir do momento que ele vai fazer a inspeção, ele já começou a resolução dele. Então, isso não seria um DNS, seria um DNF, por exemplo, tá? E você também conferir os cortes e os limites. Isso aqui, pessoal, até coloquei, mas você usando o WCA Live, ele já te auxilia nisso. Então, na hora que você digita os tempos, se um competidor não conseguiu o corte, tá? Ele já não autoriza mais, você bloqueia lá, né? Fica inativo para você digitar o resto dos tempos, tudo bem? Mas é muito importante que mesmo antes do computador lá, né? Antes de você digitar os tempos, você fique de olho nisso, porque às vezes pode até atrasar uma competição. Um competidor está fazendo 5 vezes lá e ele já não conseguiu pegar o corte nas 2 primeiras rodadas, enfim. Mas tem também essa questão da digitação lá. Se você quiser usar o WCA Live, é muito importante, tá bom? Depois disso, para você preparar os resultados, compilar, né? E aí, o que a gente vai falar agora? Vai falar dos Scrambles Matcher, né? Então, no próximo slide eu até coloquei um vídeo para vocês verem, tá? E nesse vídeo eu acabo entrando no próprio site, que você vai identificar certinho lá, tá? E uma coisa muito importante é que a caneta vermelha é sua amiga. Então isso eu aprendi com um grande amigo meu chamado Ronan, também delegado aí nosso, tá? Ele fala, ó, essa caneta fica no seu bolso. Então qualquer incidente que acontece no campeonato, você vai lá e anota com a sua caneta vermelha. Então na minha bolsinha lá de canetas, que eu tenho um monte lá, né? Eu só tenho caneta preta ou azul e uma vermelha. Essa caneta vermelha é minha. Então eu sei que o que está escrito de vermelho, lógico também que eu vou reconhecer minha letra, né? Mas o que está escrito em vermelho é o que eu anotei, tá? Então na hora de você escrever, se tiver alguma observação para você colocar lá na hora dos resultados, muito importante que você tenha anotado alguma coisa, tá? Não deixe de anotar algumas coisas durante a competição. Tudo bem? Vou passar o videozinho para vocês aí, a tela que eu gravei, tá entrando no site, vocês vão dar uma olhadinha aí. Tudo bem? Vamos lá. Bom, pessoal, então chegou a hora realmente de compilar os resultados, né, para você mandar os resultados, né? Então, você pode vir aqui no WCA Live, né, se você usou, é muito aconselhável que você use, né? E aí você pode tanto vir aqui, ó, nas competições passadas, né, procurar a sua competição, né? Ou se você está fazendo logo no mesmo dia, né? Já vai mandar os resultados no mesmo dia, provavelmente vai estar aqui em Right Now, né? E aí você procura aqui também, ou por acaso você pode vir aqui em minhas competições. Então aqui estão as competições que eu fui competidor, né? Ou membro staff, aí, né? Delegado no meu caso aqui, né? Aqui, ó. Então, a última competição que eu fiz aqui, tudo bem? Abriu a competição, cuidado, né? Tem uma visão de público e uma visão de delegado, tudo bem? Olha lá, ó, visão de administrador, beleza? Então, tá aqui, né? E aqui você vem em sincronização, tudo bem? Lembra sempre que sincronizar é muito importante. Você mudar qualquer coisa, se você mudou, por exemplo, a letra maiúscula de um sobrenome no site da WCA, você vem sincronizar, tá bem? Então tá aqui, ó. Uma das coisas aqui, ó, depois da competição, né, você vai vir em Scrambles Matcher, né? E aí vai abrir esse site aqui maravilhoso, tudo bem? Então abrindo esse site, eu também venho aqui, ó, faço login, tá? Como esse aqui é o meu computador mesmo, aqui ó, já tá tudo certinho, ó lá, ó. Já fiz o login, apareceu minha carinha lá.
e a minha competição está aqui. Eu já fiz isso para minha competição, tudo bem, pessoal? Então já mandei os resultados, já mandei o relatório, tudo, mas ele me dá a opção ainda, como a competição foi próxima, né? Ele me dá a opção de fazer isso aqui ainda, tá? Então estou fazendo só para mostrar para vocês. Aqui tem uma mensagem de erro, né? Olha lá, ó, tá faltando embaralhamentos. Então o que que você tem que fazer aqui nesse momento? Você tem que vir embaixo primeiro aqui, tá? Então você vai fazer o upload, como tá dizendo aqui, ó, certinho lá para você fazer e tal. Então vai fazer o upload, né? Lá no, na verdade aqui tá dizendo para você fazer automaticamente, né? Mas lá no curso de delegados lá, né? Tem o crash course lá, né? Tem o que você tem que fazer. Então aqui vim na pasta dos embaralhamentos e eu seleciono esse arquivo. Olha lá, ó. Tem um arquivo aqui agora. Tem um arquivo aqui ó, com tudo aqui e tudo mais, tá? O que você vai fazer, né? Eu venho aqui ó, em colocar, atribuir automaticamente. Opa, percebe que todas as mensagens de erro já sumiram, né? Então ele atribuiu automaticamente. Só que o ideal é que você venha aqui depois, tá, gente? Então tem que fazer aqui ó, esse double check aqui também para os embaralhamentos, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar só um exemplo, tá? Esse embaralhamento G aqui, por exemplo, não teve grupo G, tá? Então foi até o F no meu. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, ele está disponível esse embaralhamento, mas não foi utilizado. Tudo bem? Eu sempre gosto de tirar embaralhamento extra, tá? Por quê? Isso aí foi uma dica que meus colegas delegados que vieram antes de mim me deram, porque se acontecer algum problema, ficou visível o embaralhamento para um competidor que iria competir no último grupo, por exemplo. Você não tem que fazer isso na hora, entendeu? Na hora do campeonato, às vezes, você está ali tão concentrado, né, e as coisas estão acontecendo tão rapidamente, você não precisa fazer isso na hora. Então, você ter um reserva, aí, um embaralhamento suplente é muito importante, tudo bem? Só que depois você tem que vir aqui e tirar ele, tá? Então, faz isso com todas as modalidades. E aí depois você vai vir aqui e gerar o arquivo dos resultados, tudo bem? Então você vai clicar aqui e ele vai gerar um arquivo já dos resultados para você fazer o upload lá no site da WCA, beleza? Valeu, vamos voltar para lá agora. Bom, aí depois que você gerar esse arquivo dos resultados, o que acontece? Agora eu não vou conseguir mostrar para vocês no site da WCA, porque já não aparece mais para mim. Como eu enviei os meus resultados, né, os resultados do DN Fools, ele não aparece mais para mim essa opção lá no site da WCA. Então o que você tem que fazer? Lá no site da WCA, na sua competição, vai ter lá para você enviar os resultados. E aí você vai pegar esse arquivo e fazer o upload dele. Nesse momento, pode aparecer alguma mensagem de erro. Então, se aparecer alguma mensagem de erro, por exemplo, você fez o upload de um arquivo que tem 7 embaralhamentos para o primeiro round do 3x3. Só que lá em eventos, só tinha 6, ou tinha 8, Então, esses ajustes você tem que fazer nesse momento. Ele não vai deixar você enviar os resultados assim, tá? Então, você vai fazer esses momentos, vai corrigir esses erros aí, beleza? E também mensagem de aviso. Vou dar até um exemplo curioso que aconteceu comigo. Teve um competidor nesse último campeonato que ele nasceu 1º de janeiro, não vou lembrar o ano, acho que 2005 ou 2006, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? A data do dia 1º de janeiro pode ser uma data que as pessoas usam aleatoriamente, do tipo assim, não quero informar meu nascimento, então vou colocar dia 1º de janeiro. E aí, o que ele pediu? Ele pediu para eu confirmar com o competidor. E eu estava ali na hora, falei, caramba, só falta isso para eu enviar. Não posso enviar assim mesmo não, tá? Porque senão depois eu tenho que mandar um e-mail para fazer a troca. É um problema. Imagina, trocar a data de nascimento, né? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, o que eu fiz? Esperei. Então, não tem jeito. Aí eu fui, tentei algum contato por telefone, WhatsApp. Olhei, não tinha nada, não tem o WhatsApp do competidor. Então, né, como ele se inscreve pelo e-mail, eu vou mandar um e-mail para ele. Mandei um e-mail para ele e aí ele me respondeu. Ainda bem que ele me respondeu rapidamente, coisa de menos de uma hora ele já me respondeu. E falou, não, realmente meu aniversário é dia 1º de janeiro. Curioso, né? Mas, enfim, é um dia do ano também, né? E aí ele foi, me confirmou, eu fui só e enviei.
E outra coisa também importante, também aconteceu comigo agora, né? Qualquer alteração de nome ou gênero podem ser feitas nesse momento. Então lá, na hora que você vai enviar, você fez o upload do arquivo, tem uma caixinha lá para você fazer qualquer observação. Então, se tem alguma observação importante para você fazer, faça nesse momento. Não precisa esperar para enviar outro e-mail, já faz logo. E aí eu solicitei uma alteração para um competidor, né? E aí eles foram e corrigiram, já está tudo certinho. Então, também foi ótimo, né? Depois disso é só aguardar. Normalmente eles postam o resultado rapidamente, tá bom, pessoal? Então, só para dar um exemplo para vocês, nesse último campeonato foi menos de 24 horas. Então, eu enviei um dia e menos de 24 horas depois, na verdade, aqui no Brasil era antes das 5 da manhã, né? Lá, onde quer que tenha sido postado, né? Provavelmente na Europa lá, eles já era um pouquinho mais tarde, né? Então, eles conseguiram já postar os resultados, foi show de bola. Os competidores gostam bastante, tá? Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. Se você precisar fazer alguma mudança nos resultados, lá também no curso de delegados, no Crash Course, né, também tem algumas orientações lá para você enviar, tudo bem? Lembra sempre de mandar todas as informações que eles pedem lá, beleza? Então, principalmente a ID da WCA é muito importante, porque a sua identificação é a identificação do competidor para a WCA. Então, se falar assim, por exemplo, Valfrido, tem milhares de Valfridos no site da WCA, né? Na verdade, acho que só tem eu. Mas, enfim, pode ter um nome muito comum e aí tem muitas pessoas que podem ter esse mesmo nome. Então, é importante que você coloque principalmente a ID, né? A ID da pessoa, tudo bem? Sempre que você for enviar alguma coisa, algum e-mail para a WCA, sempre coloque em responder a todos, é muito importante. Então, todo mundo que está copiado naquele e-mail, coloca responder a todos, para todo mundo ficar sabendo, tá? E se tiver alguma solicitação mais importante, avise por e-mail antes dos competidores e aí depois você envia para a equipe de resultados. Por que isso? Aí vamos lá. Se por acaso você precisa anular alguns resultados de um competidor específico por algum motivo, então você informa para ele antes, fala, olha, seus resultados serão anulados e tal, ou então pelo menos a possibilidade, né? Olha, eu vou conversar com a equipe de resultados, alguma coisa, por algum motivo lá. Eu percebi depois, não pode acontecer isso, tá? Mas eu percebi depois que o competidor estava de fone, por exemplo, né? Ou estava usando um cubo smart, alguma coisa. Se esses resultados forem anulados, avise esse competidor com antecedência. Bom, é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, né, de alguma forma, você conhecer um pouquinho mais, né, como envia os resultados para a WCA. Às vezes é um processo, assim, como a gente não está muito acostumado, que a gente erra um pouquinho, né, e vai, ai meu Deus, será que eu vou conseguir, será que eu vou acertar? Mas vai acertar sim. E a minha dica, né, talvez até algum outro delegado tenha dado essa mesma dica, mas vou dar essa dica maravilhosa. Sempre peça ajuda, tá? Então, se você tiver algum problema, peça ajuda, pergunta no grupo dos delegados. Se você já é um delegado trainee, provavelmente você já vai estar lá com a gente, inclusive. Então, peça ajuda no grupo dos delegados. Alguém vai te ajudar. Alguém já viveu o problema que você está vivendo. E se não viveu, a gente vai tentar solucionar juntos. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço. Até mais.